Olá, aluno, seja bem-vindo à correção do Enem 2016, questão 74. Acompanhe a leitura. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. A frequência de giro do ponteiro em RPM é letra A 1, letra B 2, letra C 4, letra D 81, letra E 162. Vamos à resolução. Bom, essa questão fala sobre um sistema de engrenagens que foi utilizado para mover um ponteiro. Nós temos um motor cuja frequência é de 18 RPM e a gente tem que determinar então qual é a frequência de giro do ponteiro que está acoplado a este sistema de engrenagens. Esse sistema está representado em uma figura. Aqui está o sistema dado nessa questão e nós sabemos também o número de dentes em cada engrenagem. Foi dado em uma tabela. Nosso objetivo é, dado a frequência do eixo do motor, determinar a frequência do ponteiro. Bom, observe que esse eixo do motor ele está ligado diretamente na engrenagem A. Então, se esse eixo dá 18 rotações por minuto, 18 RPM, então significa que a engrenagem A também vai executar 18 rotações por minuto. Então, quando eu tenho uma engrenagem ligada em um eixo, a frequência de rotação da engrenagem é a frequência de rotação do eixo. Então, podemos escrever a frequência da engrenagem A é a frequência do motor. E essa frequência foi dada, ela é de 18 RPM. Bom, agora que eu sei a frequência de rotação da engrenagem A, eu vou determinar a frequência de rotação da engrenagem B, que está em contato com a engrenagem A. Observe a figura. Nessa figura, as engrenagens A e B se tangenciam. Quando isso acontece, quando duas engrenagens se tangenciam, isso obriga a velocidade tangencial dos pontos na superfície dessas engrenagens serem iguais. Então a gente pode dizer que um ponto na superfície da engrenagem A e um ponto na superfície da engrenagem B têm a mesma velocidade tangencial, porque as duas engrenagens se tangenciam. Tranquilo. Bom, essa velocidade tangencial a gente calcula fazendo distância sobre tempo. A velocidade desses pontos é uma velocidade constante, então trata-se de um movimento uniforme, então é só pegar uma distância percorrida e dividir pelo tempo. A gente pode pegar qualquer distância percorrida desde que use o tempo apropriado. Por exemplo, para a engrenagem B, se a gente pegar um ponto na superfície, uma distância que a gente pode utilizar é a distância percorrida em uma volta completa, o comprimento desta engrenagem. Bom, se eu pegar o comprimento da engrenagem, eu tenho que dividir pelo tempo gasto para percorrer uma volta completa. O tempo para se executar uma volta a gente chama de período. Então, o comprimento da engrenagem B dividida pelo período dá aquela velocidade VB. Só que eu não quero escrever em função do período, eu quero escrever em função da frequência, porque é a frequência que a gente tem como informação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a relação que existe entre frequência e período. A gente sabe que uma é o inverso da outra. Então, ao invés de escrever comprimento da engrenagem dividida pelo tempo, eu vou escrever comprimento vezes a frequência. Eu vou trocar o inverso do período
pela frequência. Eu fiz isso para calcular a velocidade de um ponto na superfície da engrenagem B e também fiz isso para calcular a velocidade de um ponto na superfície da engrenagem A. Agora é só substituir, né, o valor da frequência de A, que é de 18 RPM, e o comprimento de cada uma das engrenagens. O comprimento da engrenagem pode ser dado em qualquer unidade. Você pode usar centímetros, pode usar metros. Mas aqui o que a gente tem é o número de dentes de cada engrenagem. Então, eu vou utilizar o comprimento na unidade dentes. Eu vou falar que o comprimento da engrenagem B é o comprimento de 72 dentes e da engrenagem A é de 24 dentes. Então, substituindo esses valores e fazendo essa conta, você encontra o valor de FB igual a 6 RPM. Bom, agora que eu achei a frequência de rotação desta engrenagem B, eu vou achar da engrenagem C, que está ligada nessa engrenagem B. Observe a engrenagem C, é a frequência dela que nós vamos determinar. Essa engrenagem C, ela está presa ao mesmo eixo que a engrenagem B. Quando duas engrenagens estão ligadas no mesmo eixo, isso significa que elas giram juntas, dão o mesmo número de rotações por minuto, ou seja, têm a mesma frequência. Então a frequência da engrenagem C é a frequência da engrenagem B e a gente já calculou essa frequência, vale 6 RPM. Agora, a engrenagem C é ela que gira a engrenagem D. Vamos então agora achar a frequência de rotação dessa engrenagem D. Observe que a engrenagem C e a engrenagem D se tangenciam. A gente já viu que quando duas engrenagens se tangenciam, elas têm a mesma velocidade tangencial. Então podemos escrever VD igual a VC. Essa velocidade de um ponto na superfície de cada engrenagem pode ser calculada pegando uma distância e dividindo pelo tempo. A distância que eu vou pegar é o comprimento de uma engrenagem. Se eu pegar essa distância, comprimento de uma engrenagem, eu tenho que usar o tempo que foi gasto para um ponto na superfície percorrer essa distância. Este tempo, para este ponto dar uma volta completa, é chamada de período. Então, cada uma dessas velocidades é o comprimento da engrenagem dividida pelo período. Mas eu não quero escrever em função do período. Então, ao invés de escrever comprimento dividido por período, eu vou escrever comprimento vezes a frequência, porque o inverso do período é a frequência. Agora eu vou substituir o valor da frequência FC, que eu já tenho. Vou substituir o comprimento de cada uma das engrenagens usando a unidade dentes. Então o comprimento da engrenagem D é de 108 dentes e da C é de 36 dentes. E substituindo esses valores, a gente encontra FD igual a 2 RPM. Então agora achamos a frequência de rotação da engrenagem D. Observe que o ponteiro está ligado ao mesmo eixo da engrenagem D. Vamos então agora determinar a frequência desse ponteiro. Como o ponteiro está ligado no mesmo eixo da engrenagem D, os dois vão girar juntos, dando o mesmo número de rotações a cada minuto. Então significa que o ponteiro e a engrenagem D têm a mesma frequência. Podemos então escrever FP é a frequência do ponteiro, é igual a FD, a frequência da engrenagem D. Como a gente já sabe o valor de FD, a gente achou a frequência do ponteiro, 2 RPM, e este valor é o que a gente encontra na alternativa B. Chegamos então ao final desta resolução. Nos vemos na próxima.